Olá, minhas amigas, meus amigos, companheiras e companheiros de Ideal Espírita, sejam bem-vindos e que as bênçãos de Jesus envolvam a todos nós, presentes a essa casa de estudo e oração. Agradecendo a Jesus, nosso amigo, irmão e mestre, pela dádiva da vida, por tudo que ela nos oferece, além desse momento de fortalecimento espiritual, e rogando humildemente a graça divina para que o ano que se inicia não represente unicamente para nós a trivialidade da passagem do tempo, mas sim que traga-nos também a iluminação necessária, permitindo-nos o bom uso do livre-arbítrio, fazendo melhores escolhas, construindo um mundo melhor e vivenciando a cada passo a presença divina, gerando assim novas causas de amor, cujos efeitos nos acompanharão nessa e em outras existências. E entre as oportunidades que nos são oferecidas para alcançar esse desígnio está o trabalho. E em uma pequena exposição, um pequeno estudo derivado de diversas fontes de aprendizado da doutrina espírita, nós vamos falar sobre o trabalho na sua vertente remunerada e vamos falar sobre o trabalho voluntário, trazendo como exemplo o trabalho e o estudo na casa espírita. E para que haja um melhor entendimento desse estudo, é necessário que nós tenhamos a compreensão que o trabalho e a lei divina apresentam-se a nós intimamente ligados, porque a lei divina é que nos oferece a oportunidade de crescimento interior através do desenvolvimento espiritual. E é através da maturidade, é através do amadurecimento da nossa percepção da realidade e da nossa relação com ela que nós nos dedicamos ao trabalho, que assim acaba por ser, então, não unicamente uma forma de assegurar a nossa sobrevivência, mas também o nosso desenvolvimento espiritual através das relações de trabalho. E essas relações de trabalho trazem para nós a oportunidade do amadurecimento, que nos chega na forma de experimentação de várias emoções. Por exemplo, as atitudes adotadas para a superação das dificuldades, dos problemas que eventualmente surjam no caminho. E assim nós vamos sentir a presença divina nos estimulando nessa caminhada. E lá na questão 674 de O Livro dos Espíritos, os espíritos benfeitores da humanidade nos afirmam que o trabalho é uma lei natural e por isso é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Quando nós entendemos que o trabalho é também uma grande escola para o nosso amadurecimento, e nós o desenvolvemos de uma forma saudável, nós adquirimos uma visão diferenciada da importância do trabalho. E não raramente nós temos oportunidade de observar que um grande número de pessoas, ao relacionar-se com o trabalho, o vê assim como um mal necessário. E isso nós podemos vivenciar diariamente quando indagamos alguém o que faria se recebesse uma grande importância. E a resposta quase que invariavelmente é: eu pararia de trabalhar. E as pessoas dizem isso como se o trabalho fosse um mal. E nós devemos nos perguntar então, será que o trabalho é um mal? Ou a forma que nós vemos o nosso trabalho é que não é saudável? E essa dúvida surge porque quando se pergunta isso a quem gosta do que faz, eles respondem que continuariam desenvolvendo
as suas atividades profissionais com menos preocupação em relação às questões financeiras e reafirmam a sua posição em continuar trabalhando, porque gostam e porque sentem a presença divina naquilo que fazem. E diante disso, então, nós podemos concluir que o trabalho realmente é uma expiação, assim como é um meio de aperfeiçoamento da inteligência, como nos fala Kardec em O Livro dos Espíritos. Porque em alguns momentos nós vamos viver experiências não muito agradáveis que colocarão à prova a nossa capacidade de adaptação à realidade, a nossa capacidade de lidar com as dificuldades, com as dificuldades de hierarquia, em lidar com os relacionamentos, inclusive na questão de remuneração, e a nossa capacidade de alcançar sucesso no trabalho, porque não raramente nós vemos pessoas atropelando umas às outras com o objetivo de obter sucesso no trabalho. E o trabalho, por sua vez, nos permite dar vazão a questões adormecidas em nós. Então, assim, ele se torna uma expiação no sentido de nos oferecer a oportunidade de nos conhecermos através da forma que nós vamos administrar cada adversidade que surja nessa caminhada. Quando alguém tem aquilo que aqui nós vamos chamar do trabalho dos sonhos, com uma boa remuneração que lhe permita possuir grande parte daquilo que as outras pessoas gostariam de ter, nós podemos também aí encontrar alguma aprovação, em alguns instantes, até em caráter expiatório. Porque nós não sabemos qual é o preço que aquela pessoa paga para ter e por ter aquilo que nós, estando fora da sua realidade, achamos saudável. E nós, até aqui, nos referimos ao trabalho na vertente remunerada, ao trabalho profissional. Mas, se nós expandirmos essa percepção do trabalho, independente de haver remuneração, nós vamos, então, nos integrar ao trabalho voluntário, às atividades que nós desenvolvemos para produzir e agregar valores à nossa volta, ao nosso redor. E na vertente do trabalho voluntário, a presença de Deus é mais acentuada a nos orientar e a nos estimular, porque frente à lei divina não há diferença entre o trabalho prestado por alguém simples de poucas posses ou por alguém culto de muitas posses. Como, por exemplo, o trabalho simples de um faxineiro que cuida da limpeza e o trabalho de um cientista, porque cada um está no lugar que deve estar. Seja isso para a evolução pessoal ou da coletividade. A diferença reside na forma de que cada um vai desenvolver a sua atividade. Nós temos nesse exemplo o faxineiro, que desempenha sua tarefa com amor, carinho e até gratidão. E temos o cientista, que pode, por estar sob os holofotes, deixar envolver-se, deixar desenvolver em si a vaidade, o orgulho, o egocentrismo, talvez até a posição para manipular as pessoas. Então, não são os rótulos que importam. E a doutrina espírita nos mostra isso. Os espíritos benfeitores da humanidade nos deixam isso muito claro. Não são os rótulos que farão a diferença para nós o retorno à verdadeira pátria, mas sim a qualidade no desempenho das nossas funções, desenvolvendo o trabalho no seu aspecto material, espiritual e moral. Quando nós realizamos um trabalho que irá alterar a realidade material da vida, evidentemente estamos realizando um trabalho material. Por exemplo, a atividade da diretoria do asilo
na execução da obra da construção dos chalés com a finalidade de abrigar pessoas carentes de assistência social. Isso exige uma estrutura material. Sem essa estrutura material, a obra não seria viável. Mas, mesmo havendo essa estrutura, para que esse trabalho pudesse ser desenvolvido, foi necessário que antes ocorresse um outro trabalho, que é o trabalho mental, é a compreensão das ideias, é a geração das forças que nos levam a materializar alguma coisa. Porque o trabalho material é a realização de um trabalho mental construído através do conjunto das nossas crenças. E o trabalho moral é importante para tornar o homem um ser humano melhor, interligando, então, uma coisa à outra. Porque o homem de bem, naturalmente, tem uma forma diferenciada de interagir com o trabalho mental. A sua maneira de pensar será saudável, será uma forma de pensar generosamente em como beneficiar toda a coletividade. Ao contrário da criatura humana moralmente menos desenvolvida, portadora de sentimentos possessivos das suas ideias. De quantas pessoas geniais nós ouvimos falar nos nossos círculos de amizade que moralmente acabam por consolidar atitudes assim impróprias. Então, é importante nós pensarmos qual é o limite das nossas ações. Porque o trabalho é um meio. O trabalho não é um fim em si mesmo. E do ponto de vista espiritual, o trabalho existe para nos favorecer. Quando o trabalho se torna um fim em si mesmo, assim como o dinheiro é um fim em si mesmo, nós colocamos nele as projeções das nossas materializações, as projeções das nossas realizações materiais. Então, tudo aquilo que deveria ser trampolim para o nosso crescimento, para a nossa evolução, aquilo que nós devíamos fazer com alegria, com prazer e satisfação, prazer e satisfação, passa a representar quase uma obsessão, um desejo profundo. Tudo isso mais para satisfazer a nossa falsa noção do eu e para o próprio amadurecimento espiritual. Do som, beleza. Então, voltando lá, tudo isso mais para satisfazer o nosso ego, a nossa falsa noção do eu, do que para realmente o amadurecimento espiritual. E algumas pessoas questionam-se em relação a frequentar a casa espírita, perguntando-se se não bastaria estudar a doutrina espírita e executar os seus fundamentos na vida diária. Isso, minhas amigas e meus amigos, é mais ou menos como perguntar-se: por que é que eu preciso fazer consulta médica? Não bastaria que eu lesse a respeito da medicina e desempenhasse em casa o que eu acho que deva ser feito? Isso é uma questão de nós pensarmos no que é possível fazer no momento. Vamos imaginar uma mulher grávida quando não haviam hospitais espalhados por aí. Ou então há séculos, quando não haviam hospitais e elas davam à luz em qualquer lugar, expostas a sérios riscos de vida, perdendo o contato com a energia grupal de um ambiente preparado para assisti-las. Na atualidade, isso é inconcebível. Alguns têm recursos financeiros para custear um processo de parto,
outros têm à sua disposição os hospitais públicos para onde são levadas as mulheres prestes a dar à luz, mas todos nós podemos correr riscos semelhantes ao de uma mulher que dá à luz fora do hospital. Porque os riscos que nós corremos ao perder contato com essa energia grupal, um ambiente preparado para nos cuidar, como acontecia com as mulheres dando à luz fora do hospital, é muito grande. E nós podemos então nos perder em meio aos nossos conflitos e abandonar a tarefa do trabalho. Então, quando você está ligado a um grupo, e no nosso caso, o grupo espírita, você tem um poderoso estimulador para continuar a prática do bem se reciclando. Porque na casa espírita nós vamos conversar com outras pessoas, nós vamos ouvir outras opiniões, nós vamos participar de palestras, de reuniões de estudos, e então aí a própria energia do ambiente espiritual fará gerar uma atmosfera onde nós podemos desfrutar de uma mais profunda sensação vibracional. E aí então, dessa forma, absorvendo a energia que nos fortalece para continuar na caminhada. Quando nós orientamos as amigas, os amigos, simpatizantes da doutrina espírita, no sentido de abraçar o espiritismo como fonte central dos conhecimentos espirituais, nós estamos recomendando uma forma de levá-los a refletir sobre a sustentabilidade espiritual a médio e a longo prazo. É, por assim dizer, uma forma preventiva de evitar que mais adiante a amiga, o amigo, venha a cometer equívocos e então dirija-se à casa espírita para alinhar-se com a espiritualidade. Então nós perguntamos, não seria mais produtivo trabalharmos o nosso interior e evitar essas dificuldades? A rotina de ir à casa espírita não é uma questão ritualística. É importante que levemos em consideração a cultura em que nós estamos inseridos. E nós estamos no Brasil, um país eminentemente católico, com um significativo número de evangélicos. São duas grandes religiões de massa em que os simbolismos são muito fortes. Então, assim, nós estamos inseridos em uma cultura em que a presença do ritual é muito forte. E nós não podemos ignorar o ritual, porque o ritual está presente em todos os estudos antropológicos, ou seja, em todos os estudos sobre o homem, sua origem, seus hábitos, seus conhecimentos, suas crenças, seu comportamento, como sendo assim a forma de criar um elo entre o inconsciente humano em relação ao patamar que ele está e aonde ele quer chegar. Mas nós já estamos integrados a Deus. Nós não precisamos, então, o ritual para nós torna-se desnecessário. Nós precisamos de escadas para chegar ao Pai, mas nós já estamos integrados a Ele. É preciso, pois, nos conscientizarmos da presença de A proposta da doutrina espírita é exatamente essa. A doutrina espírita não é materializada em um ser encarnado. O espiritismo não foi criado pelo homem. O espiritismo é fruto da revelação dos espíritos que viveram na Terra em várias localidades e diversas épocas, trazidas a nós através de médiuns. E a casa espírita não é uma forma de estabelecermos dogmas e rituais com obrigação de serem obedecidos. Ritualística deve ser a disciplina. Ritualístico deve ser o nosso desejo de aprendizado. Algumas pessoas dizem assim: eu vou à casa espírita todos os dias.
Isso é muito bom, realmente é muito bom. Mas a sua alma está lá. Você realmente está lá ou vai só levar o seu corpo? Você está absorvendo o ambiente da casa espírita? Todos nós, minhas amigas e meus amigos, temos campos para semear e colher. E nós podemos desenvolver essa semeadura e, consequentemente, a colheita por meio da leitura, por meio de estudos, por meio de palestras. Tudo isso é desenvolvido através da presença mental. Quantas vezes, por exemplo, você está ouvindo uma exposição na casa espírita, ou mesmo na sua casa, lendo um bom livro, quantas vezes você mentalmente saiu daquela sala? O corpo está presente, mas a mente está ausente. Aí então, você pode ter se ausentado no tempo, pensando no que fez ontem, ou então, quais serão as suas atividades de amanhã, ou você pode ter se ausentado no espaço, pensando em como estão as coisas na sua casa, como estão as coisas na escola do seu filho, como estão as coisas lá no emprego do seu esposo. E na questão do campo mental, nós temos a presença mental como uma grande lição. Nós precisamos ter consciência que a nossa mente é também um instrumento da nossa evolução. E é um campo a ser trabalhado. A cultura, o conhecimento, a cultura você planta, mas a sabedoria é quando você, depois de muito plantar, começa a colher o resultado da semeadura, e nós aprendemos isso no texto do Evangelho, missão do homem inteligente na Terra, que nos orienta que nós não devemos nos orgulhar daquilo que sabemos aqui na Terra, porque o nosso saber é muito pequeno diante do universo que existe diante de nós. E os espíritos benfeitores da humanidade nos apontam as diretrizes para uma boa existência. Nos apontam as diretrizes para nos conscientizarmos das emoções, para sabermos lidar com os pensamentos. Os espíritos benfeitores da humanidade nos orientam que é importante viver o momento presente, porque se nós estamos com o pensamento no passado ou no futuro, a casa do presente está vazia e isso expande o campo obsessivo. E algumas pessoas frequentam a casa espírita semanalmente, outras mensalmente, mas estão tão integradas ao ambiente espírita quanto aquelas que a frequentam diariamente. Mas, de qualquer forma, é muito importante frequentar a casa espírita, porque a casa espírita oferece para nós a oportunidade de uma avaliação espiritual periódica. O contato com a casa espírita é mais ou menos como a relação do diabético com a sua insulina. Porque a insulina vai auxiliar o diabético, a insulina vai auxiliar o diabético a reestabelecer o equilíbrio que foi interrompido. Quando a insulina está sendo bem ministrada, o diabético não sente alterações, ele não se sente mal, ele tem uma vida normal. Mas se ele iludir-se e pensar, eu não preciso mais de insulina, e suspender o tratamento, ele vai retornar ao processo de desequilíbrio. Porque naquele momento, o seu organismo exige esse medicamento. Então, em momento algum, nós podemos dizer que nos sentimos bem e que não precisamos do suporte espiritual de estar na casa espírita. Porque o suporte espiritual é de extrema importância em todos os momentos da nossa vida. E a casa espírita oferece atividades que podem ser transformadas em oportunidades de voltarmos à nossa verdadeira pátria, aproximando-nos de Deus. Não importa o tamanho da casa espírita, importa o tamanho do amor pela causa do Cristo.
porque a causa espírita é servidora da causa maior, que é levar o amor à humanidade. E algo que nós não devemos nos esquecer é que a mão que se estende para doar é a primeira pronta para receber. E a casa espírita oferece também o trabalho de intercâmbio com o mundo espiritual, porque muitos não têm a oportunidade de acesso ao campo mediúnico. Muitos não têm oportunidade em contato com o mundo dos espíritos através do que a doutrina espírita oferece em termos de metodologia, compreensão e lucidez. A doutrina espírita nos possibilita o desenvolvimento da mediunidade. A doutrina espírita nos oferece a oportunidade de aprender com as obras básicas da doutrina, fruto do trabalho de Kardec. E nos ajuda principalmente a compreender esse processo, porque esse processo não bem compreendido pode acabar abrindo espaço para grandes mitos e grandes inverdades. E não existe nenhuma obrigatoriedade do frequentador da casa espírita em integrar alguma tarefa. A doutrina espírita a nada nos obriga ou proíbe, porque Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos dotou do livre arbítrio, dando-nos a liberdade de escolha. Quando o frequentador da casa espírita externa o desejo de participar voluntariamente de algum trabalho, a casa espírita abre para ele um leque de possibilidades, orientando-o a participar dos cursos mantidos por ela, porque adquirir conhecimentos é essencial pelo fato de quando nós iniciamos o nosso trabalho na casa espírita, nós estamos estabelecendo contato com o conflito de outras pessoas e nós devemos estar preparados para contribuir para a solução desses conflitos. E sendo assim, então, é muito importante promover esse alinhamento para que nós possamos desempenhar a tarefa assistencial com responsabilidade. Nós estamos em um processo de autocura. Nós estamos em um processo de convalescença espiritual. E os medicamentos nos são oferecidos pela generosidade divina através do trabalho. A obrigatoriedade da participação do candidato ao trabalhador voluntário nos cursos oferecidos pela casa se dá pelo fato de a tarefa assistencial ser algo muito sério. E nessa fase, o candidato estará se preparando para melhor servir. É assim como o estudante de medicina, que frequenta um curso de medicina antes de pensar em fazer cirurgias. É assim como um estudante de direito, que tem consciência, que compreende que a profunda dedicação ao estudo irá credenciá-lo a apresentá-lo como um bom profissional. E quanto a nós, permanentes aprendizes na vida, a mais saudável forma de oferecermos os nossos préstimos à casa espírita e à causa do Cristo é entendendo quem estamos, não é quem somos. E nós estamos na Terra. Nós estamos seres passando por um processo de autocura. Nós não somos assim porque um dia vamos nos curar. Nós estamos assim porque um dia vamos nos curar. E para nós, criaturas humanas, em processo de autocura, é importantíssimo compreender que estamos sendo os primeiros beneficiados. E com essa compreensão, o nosso grau de disciplina, o nosso grau de comprometimento e seriedade com a tarefa abraçada será mais elevado, oferecendo-nos então a sustentação necessária para a caminhada rumo à plenitude.
Muita paz, amor, harmonia e que as bênçãos de Jesus permaneçam em nós.